E estamos de volta aqui com mais um podcast Vida Próspera. Eu, William Carvalho, mais uma vez aqui com você para contribuir com a sua família, com seus negócios, com a sua vida. Hoje mais uma convidada aqui super especial. Conheço essa convidada, gente, ó, na raça de tempo. E é a primeira vez que eu sento com ela para bater um papo. Acredita nisso? Ó, mora na mesma cidade, não é tão distante e a gente praticamente faz quase a mesma coisa ali, na verdade o mesmo propósito. Mas eu nunca tinha conversado com ela, a gente vai conversar aqui hoje, tá? E os nossos acordos aqui, lembra disso. Nossos acordos é, primeiro, curtir. William, por que eu tenho que curtir? Já falei pra você. Curtindo, a plataforma entende que esse conteúdo é valoroso, que esse conteúdo faz sentido e ele entrega para mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Segundo acordo, comenta. Ela falou alguma coisa, a nossa convidada falou alguma coisa, ou eu falei alguma coisa que virou uma chave, surgiu um insight, alguma pergunta que você quer responder, faça isso. Vai lá e responde nos comentários, tá? E o nosso terceiro acordo, compartilha. Compartilha com quem você acredita que você vai entregar esperança, sabedoria, conhecimento. Faz isso, tem toda a gente compartilhando coisa ruim, fofoca, traição, morte. Por que você vai ser a pessoa que vai compartilhar coisa ruim? Compartilha coisa boa na vida de outras pessoas. Perfeito? Ok? Beleza? Vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Nossa convidada é gestora de tráfego. Aí, você aí, ó, que tá no marketing, tá falando marketing da sua empresa, ou tá procurando alguém. Então, a gente também vai extrair isso daqui dela daqui a pouquinho. Gestora de tráfego e apresentadora. A gente está aqui com a Raquel Alves. Bate aí, Raquel. Seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Fico feliz. E realmente, igual você falou, é a primeira vez que nós estamos sentando para bater um papo e eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. Perfeito. Vamos lá. Raquel, eu sempre tenho a primeira pergunta, ela é de lei aqui no podcast, tá? Uhum. Se eu perguntar para uma pessoa mais próxima de você, que seja uma amiga ou um amigo, o que eles diriam sobre você? Quem é a Raquel? A Raquel. Na verdade, eu escuto bastante isso, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de ouvir o outro. Que legal. Gosta de entender o outro. Não tô dizendo que assim, eu vou sempre conseguir ajudar a pessoa e tal. Mas se ajudar, nesse caso, for ouvir, eu vou conseguir ouvir. E sempre que eu posso ajudar, eu também ajudo. Porque eu acredito que a gente eu ajudando alguém aqui, lá na frente às vezes eu vou precisar dessa pessoa. Logicamente que eu não faço querendo nada em troca, porque não é esse o objetivo. Mas eu sei que quando a gente ajuda alguém, às vezes não é a mesma pessoa que vai retribuir aquilo ali. Exato. Mas eu acredito que Deus, ele envia outras pessoas para abençoar a vida da gente. Então, eu gosto muito disso. E quando eu falo ajudar, é ajudar mesmo. Assim, a pessoa fala, olha, preciso disso aqui. Se eu souber, se eu puder, eu tô lá. Com Legal. certeza. Legal. Acho que é isso que as pessoas vão falar. A pessoa que tá ali sempre que pode estar ajudando, tá conversando. E essa também é uma forma de você contribuir na vida de outras pessoas, né? Sim. Porque muitas pessoas acreditam que contribuir na vida do outro, às vezes, é só dar dinheiro, vamos dizer, um exemplo, né? Mas eu acredito que contribuição não é só isso, né? Existem várias formas de você contribuir para abençoar a vida do outro. E eu acredito que dessa forma eu consigo, porque às vezes a gente está precisando só conversar, de alguém ali para te ouvir. Nem é para dar nenhum conselho, nada disso. Às vezes a pessoa só está precisando, porque eu mesmo sou assim. Tem dias que eu preciso só falar. E eu falo, mas eu falo. Mas eu não quero nem que a pessoa me dê uma resposta, ou me dê um conselho. Não, eu quero só falar mesmo o que está acontecendo. E sempre que chega alguém para mim, conversando comigo e tal, é assim que eu gosto de tratar. Porque do jeito que eu gostaria também de ser tratada, entendeu? Mas quando a pessoa me pede conselho, obviamente que eu dou lá minha singela opinião. Muito bom. E se fosse para você falar de você falaria a mesma coisa ou teria alguns pontos específicos? Também, eu reconheço que eu sou essa pessoa, assim, que eu gosto de ajudar. Eu também falaria isso sobre mim. Logicamente, quando a gente vai falar da gente, a gente tem uma dificuldade maior. Quando as pessoas perguntam sobre a gente, a primeira coisa que vem, normalmente, são os defeitos, né? Porque todo mundo, mas aí eu não sei. Tem gente que nem acredita quando o outro fala, olha, você é ótima, você é maravilhosa e tal. A pessoa fala, eu não sou isso tudo. Mas eu acredito. Depois de muito trabalhar na minha mentalidade, eu consegui entender, sim, que eu consigo contribuir na vida do outro.
Logicamente que eu tenho muita coisa que eu olho para mim e falo assim, olha, isso aqui eu preciso melhorar. Mas eu falaria isso também, que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar o outro, que eu gosto de escutar, que eu sou uma pessoa que gosta de aprender, de buscar entender, sabe? O que está acontecendo? Às vezes, assim, tem alguém perto de mim. E eu tento ajudar aquela pessoa, mas às vezes eu falo, mas eu preciso saber, entender um pouco mais para eu, né, conseguir ajudar. Então, eu vou atrás, vou pesquisar, vou estudar sobre o assunto. Eu acho que eu falaria isso também. Sou uma pessoa bem estudiosa. Você meio que ganha um desenvolvimento pessoal de brinde, né? Sim. Mas eu falo que pra gente ajudar o outro, a gente precisa primeiro ajudar a gente. Sim. Eu falo assim, quando eu pesquiso sobre o outro, automaticamente eu falo, opa, encontrei alguma coisa aqui que me pertence também. E aí eu vou ajudando o outro, buscando ajudar o outro, vou me ajudando, vou crescendo, evoluindo, graças a Deus. E isso veio de onde? Essa questão de ajudar, contribuir, veio de onde? Veio da sua infância ou você foi desenvolvendo isso durante a vida? Olha, uns dias atrás eu fui no podcast e eu tive essa pergunta também. Eu lembro que a primeira vez que eu senti o desejo no coração de ajudar alguém, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Foi até a minha irmã tinha chegado do Rio, ela morava no Rio, e aí ela estava chateada com alguma coisa, e eu lembro que eu sentei com ela deitou no meu colo e ficou um tempão, mas muito tempo conversando. E eu, lá no meu auge dos 12 anos de idade, dando conselho, nessa época eu dava conselho. E aí, quando ela foi embora, eu falei, eu quero ser psicóloga. Eu pensei, foi isso, assim, eu quero ser psicóloga. E aí, depois de muito tempo, assim, aquilo parece que adormeceu. Aquele desejo no coração ficou meio que adormecido. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu senti esse desejo de ajudar alguém, de ser psicóloga na minha mente na época, era uma forma de ajudar alguém. Legal. De aconselhar de alguma forma. Era ali uns 12 anos. E aí, depois dos 30, é que isso aflorou novamente na minha vida, entendeu? Isso é legal, porque a gente... É uma linha que a gente só vai perceber quando a gente olha para trás, né? Sim. Você tava com 12 anos, não tinha para onde olhar. Então eu quero ser isso, Só que depois de 18 anos, que você olha para trás e fala assim, cara, mas tá muito ligado com aquilo que eu queria ser. Exatamente. Talvez eu não me formei a psicóloga, talvez eu não fiz uma faculdade. Você fez faculdade de psicologia? Não fiz. Não fiz uma faculdade. Não fiz uma faculdade, mas a essência tá lá, né? Tá. Aquilo tá enraizado lá. Isso é legal. Exatamente. E você nasceu em Além Paraíba mesmo? Morou fora? Conta pra gente. Desde pequenininha ali. Nasci em Além Paraíba. Uma coisa também que eu gosto muito de falar é o quê? Que eu nasci em Além Paraíba. E nasci na zona rural. Eu falo que eu nasci na roça. Eu falo, eu sou na roça. Eu nasci na zona rural, lá na Terrado. E cresci e fiquei lá até os 16. Uhum. Aí, quando eu fiz 16, eu comecei a trabalhar aqui em Além Paraíba. Com 18, eu fui pro Rio, fiquei lá até os 24, mais ou menos. Não, 22. Aí voltei e fiquei por aqui. Mas, assim, logicamente que tem essa linha, né? Desde muito cedo eu trabalhei e eu gosto de falar, como eu falei, assim, que eu sou do aterrado, que eu nasci na zona rural, porque normalmente as pessoas que nascem na zona rural, por exemplo, a minha família é muito humilde, normalmente a gente tem aquele pensamento que eu não vou ser nada na vida, né? Eu não vou conquistar nada na vida. E eu falo que eu busco ainda conquistar muita coisa, mas se eu olho para trás e eu vejo outras pessoas, porque eu não falo assim, mas aquele lá não deu certo. Não é isso. Mas às vezes olhando pessoas que nasceram na mesma época, que fizeram, que continuaram lá, vamos dizer assim, não evoluíram tanto. Uhum. Só que existe sim a possibilidade. Se você quer trabalhar na sua mentalidade, se você fizer algo, você pode crescer mentalmente. Então eu falo, gente, não é porque a gente nasceu na roça, numa família humilde, que a gente não pode trabalhar a nossa mentalidade pra gente mudar. Porque não é aquela história, eu nasci assim e vou morrer assim. Porque tem muita gente que, infelizmente, que nasceram lá, que tem esse pensamento. Eu nasci assim, vou morrer assim. E eu falo que não, eu nasci assim. Porque Deus me colocou ali naquele momento, a família que Ele me entregou, mas Ele já sabia também que eu precisava dela. Mas eu escolho como que vai ser a minha vida. Após o momento que eu entendi que eu podia fazer essa escolha, aí eu comecei a escolher ir para um outro caminho. Não nascer assim e morrer assim. Não, isso é legal, porque eu gosto de falar aqui com o pessoal que
a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, mas a gente escolhe a família que a gente vai construir. Sim, né? Com certeza. A gente não escolhe a cidade que a gente nasceu, mas a gente pode escolher como que a gente pode transformar a cidade onde a gente vive. E quando eu falo em transformar a cidade, eu não falo em transformar todo mundo. Eu tenho falado muito sobre isso nos meus vídeos e na rede social também. Porque a gente está numa cidade, para quem não conhece, gente, Belém Paraíba é bem pequenininho, tá? Assim, tá uma população entre 37 e 40 mil habitantes. E por você ter nascido aqui e ainda mora aqui, eu ter nascido aqui e ainda morar aqui, a gente ouviu muita coisa, né? E muita coisa que às vezes não impulsiona, muitas coisas que às vezes trava. Cidade pequena, ninguém cresce. Para você ser alguém, você tem que ir para outra cidade. E eu moro em morro, então eu tenho que continuar. E não que morar em morro seja ruim, mas tem muitas pessoas que querem sair de lá, mas não acreditam que não tem como sair. É aquela questão de eu quero me desenvolver, mas aqui eu não posso. Aqui eu não consigo. Então você é uma pessoa, como eu falei aqui pra vocês já, eu conheço a Raquel há muitos anos. Então você é uma pessoa que eu admiro por causa disso. Porque você é a pessoa que nasceu no mesmo lugar que eu, mora no mesmo lugar que eu, é da mesma raça que eu, da cor que eu. E aí não tô apelando nada aqui, porque realmente é. Mas que tem pensamentos diferentes. Né, pensamento de crescimento, de desenvolvimento. O que eu acho mais importante, que é muito top, a gente vai entrar nisso agora, ajudar pessoas. Porque a gente pode se desenvolver e abençoar a nossa família, e tá tudo bem também, não tem problema nenhum, mas tem algo a mais. Tem aquele, cara, eu posso me ajudar, eu posso ajudar minha família, mas eu também posso abençoar pessoas. Esse de abençoar pessoas, de desenvolver pessoas e tal, de onde que veio isso ali? Se você lembra, qual momento que virou essa chave que eu posso ajudar pessoas? Olha, esse momento, assim, às vezes eu gosto de bater esse papo, porque aí eu falo, quando foi que começou? Mas eu hoje, assim, eu olhando pra minha vida, assim, olhando pra trás, esse momento começou quando eu tinha o meu perfil no Instagram, e eu falo que o digital, ele ajuda muito em muitas coisas, até destravar a mente da gente, ele ajuda bastante. E eu tinha o perfil, e chegavam pra mim muitas mulheres, o meu perfil era assim, atraía muito manicures. Foi onde eu te conheci. Exatamente. Então, assim, atraiu muito manicures. E toda vez que eu conversava com elas, que eu falava, olha, eu sempre dava muita dica de como trabalhar no digital, que na época que o Instagram estava começando, isso há alguns anos atrás. E aí, quando eu começava a falar, olha, tem que criar conteúdo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, normalmente as pessoas falavam, eu tenho vergonha. Eu não posso. Aí sempre batia também uma coisa que é demais, eu acredito que as mulheres... Acontece com muitas mulheres isso, mas a minha família fica falando que isso não é trabalho. Até mesmo a manicure, sabe? O serviço de manicure, elas falavam isso. Olha, fala que isso não é trabalho. Fala que se eu tô no Instagram, se eu tô na internet, eu não tô trabalhando. Que isso não é trabalho. E aí eu sempre falava, não, mas você pode, isso aí é um trabalho. Mas sempre batia. Sempre que eu falava, olha, várias vezes eu fazia consultoria e tal, vamos fazer isso, vamos fazer... A pessoa não fazia, porque ficava com medo, ficava com vergonha e tinha essa trava. E aí eu comecei a entender que o problema não era nem a questão de não tenho um aparelho bom, não, era mais a mentalidade. Só que quando eu comecei a buscar ajudar essas pessoas, eu falei, eu também preciso. Mas assim, o momento que me veio essa vontade foi que eu falava, gente, mas elas precisam fazer isso para fazer mais dinheiro, para conquistar cliente. E como que eu posso ajudar? E parece não, né? A gente sabe que no digital é assim. E aí começaram a aparecer vários conteúdos sobre coaching, sobre desenvolvimento pessoal. E eu comecei a buscar. Eu acho que a minha busca maior foi ali. Porque eu comecei a buscar. Eu já tinha esse desejo, igual eu falei com você, mas eu mesma não sabia nem me ajudar, vamos dizer assim. E aí começou a aparecer, eu falava, opa, eu sinto isso. Eu não tinha a trava que elas tinham, por exemplo, de aparecer numa câmera e tal, mas eu tinha outras. Então eu comecei a pesquisar mais e tal, e aí eu sempre levava para elas isso. Olha, eu posso te ajudar nisso, vamos tentar nisso. E graças a Deus, eu falo que eu consegui, graças a Deus, contribuir com a vida de muitas, que até hoje me seguem, até hoje a gente troca uma ideia de vez em quando, porque elas falam, olha, minha mentalidade era
terrível. Agora, às vezes ela não consegue fazer algo e tal, mas ela já sabe como trabalhar a mentalidade dela quando ela precisa, entendeu? Então, eu acho que surgiu daí. Que eu vi a necessidade das empreendedoras que precisavam fazer algo e não faziam por vergonha, por medo. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? A gente que trabalha no digital, a gente precisa botar a cara, vamos dizer assim, Sim. né? A gente precisa aparecer, a gente precisa ir buscar mesmo. E muitas vezes a gente vai ser criticado. Principalmente para quem é da família, às vezes, né? Para quem tá bem próximo. E enfrentar isso é um desafio. E aí eu via isso, sabe? Eu via que as meninas tinham esse desafio. Às vezes era o esposo falando, que isso aí não dá dinheiro. E começava aquela briga, que isso aí não é coisa que você tem que fazer e tal. E isso afetava demais. Demais mesmo. Eu falei, não, tem que buscar alguma coisa. Só que quando a gente busca o desenvolvimento, a gente só vai buscando. E automaticamente a gente quer ajudar o outro. Porque a gente descobre tanta coisa que a gente pode ajudar o outro. E aí a gente tá sempre, de alguma forma, contribuindo, buscando contribuir com a vida do outro, entendeu? Não, isso é legal, porque também aconteceu comigo. Quando eu tava lá cheio de dívida, era os dois extremos horríveis, né? Era cheio de dívida e sem dinheiro. Então, eu tava desesperado. E quando eu comecei a me desenvolver para aprender como eu ia quitar essas dívidas, eu comecei a ver isso também. Eu comecei a ver, cara, tem um monte de amigo meu, um monte de colega meu que tá na mesma situação. Eu vou falar pra eles o que eu tô fazendo. Só que eu não pensava em cobrar, nada disso. Só pensava em, cara, eu tô fazendo isso daqui, tá funcionando, olha aí, faz você também. E é o que você falou, geralmente as pessoas mais próximas é o que a gente tem um vínculo emocional maior. Sim. Então, são as que mais magoam quando a gente não tem aquela força que a gente acha que precisa. Sim. Então, isso influencia muito no desempenho, toda essa questão. Com Isso que você falou foi maravilhoso, faz total sentido. Você teve, não preciso falar nome, sabe, Raquel? Mas você teve, eu acredito que você teve pessoas que te impulsionaram, que acreditaram em você, que te apoiaram. Mas você também passou por esse processo de o pessoal falar que não ia dar certo, alguém julgar alguma coisa. Como que você enfrentou isso? Como que você venceu isso? Nossa, dos dois lados. Eu tive muitas pessoas que impulsionaram e impulsionam até hoje, mas também tive aquelas pessoas falando, não sei não, sabe? Mas eu vou ser sincera também que foram poucas. Graças a Deus eu tenho, na minha família, eu acho que todo mundo tem um pé no empreendedorismo, mesmo que, às vezes não tem algumas técnicas e tal, mas todo mundo lá é um pouco empreendedor. E graças a Deus, pessoas que não são da família também me ajudaram bastante. Mas sim, tive pessoas que falavam, isso não vai dar certo, sai disso, não sei o quê. Só que é aí que entra o desenvolvimento, né? A questão de trabalhar sua mentalidade, entra o desenvolvimento pessoal. Eu comecei a buscar nas pesquisas que eu fiz, os meus estudos, como que eu poderia vencer aquilo ali? Como que eu poderia trabalhar a mentalidade? Foi de um dia para o outro? Não foi. Demorei um tempo para conseguir realmente colocar assim, a pessoa tá falando que não vai dar certo, mas é o pensamento dela, não é o meu. Legal. Entendeu? Porque eu acho que é isso que a gente tem que focar. Às vezes, a minha opinião sobre o que você tá fazendo não vai afetar você, porque é a minha opinião, mas você tem outra mentalidade, você pensa de outro jeito, você tem uma outra vivência, não é a mesma que eu. Mas assim, demorei muito para entender isso, mas quando eu comecei a entender e aplicar isso, e o aplicar, às vezes a gente fala sobre isso, assim, eu busquei um desenvolvimento, às vezes a pessoa acha que é uma coisa tão difícil, mas não é. Mística, né? É aquela coisa, nossa, eu tenho que fazer um... Não, é quando vier aquele pensamento assim, não, tá todo mundo falando, eu falo, opa, mas esse pensamento não é meu. É só mudar esse pensamento. E é algo que a gente tem que fazer diariamente. Porque às vezes até a nossa mente mesmo sabota, né? Então, assim, graças a Deus, eu tive muitas pessoas também que me ajudaram. Uma pessoa que eu falo demais, assim, da minha família, meu esposo, até meu filho, me ajuda bastante. Mas é uma pessoa, assim, que eu conheci e que me ajudou bastante a acreditar em mim. Na verdade, foram duas específicas, assim, que até hoje, mas assim, são várias. Eu vou até pecar falando o nome delas, porque existem outras pessoas, mas essas duas, elas são muito ali na minha vida, sabe? Uma, não sei se você conhece, que é a Jusilene Vital. Eu falo que a primeira pessoa que olhou pra mim e falou assim, Raquel, faz isso que vai dar certo, você é boa nisso.
A Jusilene, gente, eu falo que ela me deu a oportunidade, quando eu estava desempregada, que eu passei uma época desempregada, ela me deu uma oportunidade que ela estava fazendo... ela estava trabalhando numa vaga, e aí mas sabe quando você fala assim com Deus, eu preciso dessa vaga? E parece que ele coloca a pessoa certinho no seu caminho. Então ela entrou na minha vida assim, quando eu tava precisando de uma vaga, aí eu fui, busquei, consegui a vaga, graças a Deus, e passou assim, passaram 3 meses, ela falou, Raquel, tá saindo uma vaga, mas é para coordenadora, você tem interesse? Eu falei, claro. E aí eu fui, e assim, ela foi me dando oportunidades, e que essas oportunidades me fez também virar uma chavinha. Então eu falo que sempre que eu converso com ela, eu falo, olha, eu tenho muito a agradecer, e isso sempre fica no meu coração, foi uma pessoa que me ajudou muito. Outra pessoa também que eu falo que me ajuda bastante, que ela já veio aqui, é a Amanda. Eu falo, gente, sempre que ela tem oportunidade, assim, de conversar e funcionar, é uma pessoa que eu carrego no meu coração, assim, um carinho muito grande, e também uma profissional que sempre que tem a oportunidade de dar uma dica, de falar alguma coisa, ela também tá ali, sabe? Então, assim, eu falo que essas 2 pessoas são pessoas, assim, que me impulsionaram. Existem outras também que me ajudaram bastante, igual a gerente do local onde eu fui coordenadora, ela me deu muitas dicas e tal. Mas, assim, foram várias pessoas me ajudando, essas 2 me ajudaram, me ajudam muito ainda. Mas eu acredito que o fundamental ali, né? Exatamente. Eu falo que... eu sempre converso muito com a Ju, eu chamo ela de Ju, né? Uhum. E eu falo que se eu puder falar onde foi a virada de chave em muita coisa na minha vida, onde deu aquela girada, foi quando ela me deu a oportunidade. E eu falo demais isso com ela, sabe? Porque se ela não tivesse me dado a oportunidade, na época, eu ainda tinha uma mentalidade muito fechada. Muito fechada. Mas a partir do momento que ela me deu essa oportunidade, e sabe quando você fala, cara, mas Deus me deu também muita chance aqui, Ele me ouviu, sabe? Foi algo de Deus mesmo na minha vida, eu falo que foi algo de Deus. Ela me deu a oportunidade, e a partir dali, por exemplo, quando você ganha um cargo de coordenador e tal, você tem que aprender a liderar. E quando você tem que aprender a liderar, você tem que olhar pra você, não é verdade? E aí, a partir disso, eu comecei a olhar, opa, até então, nessa época, o quê? 10 anos, 11 anos atrás, não, quase 12 anos, um pouquinho, 9 anos atrás, vamos colocar assim. Eu não tinha nem mentalidade de fazer faculdade, que eu ainda nem era formada. Eu já tinha rede social e tal, mas não era formada. E aí, quando ela me deu essa oportunidade, aí começou a surgir. Ela me falou, Raquel, vai lá, faz a faculdade, faz sim, e me incentivando. E aí eu falei, olha, eu vou tentar, vou fazer. E aí eu comecei. E eu falo que, a partir desse momento, eu fui mudando muita coisa. Eu falo que foi após os 30. Uhum. Que deu essa girada. Tem gente que fala, mas 10 anos não dá pra fazer. Dá pra fazer. 1 ano, 6 meses dá pra você fazer muita coisa. Não. Então, assim, foi a partir dali que a mentalidade foi surgindo. E eu acredito que ela tem, assim, a mão, o braço, o corpo, tudo inteiro, assim, me ajudando nesse caso. Porque ela me impulsionou, e até hoje, né? Sempre que eu posso, eu tô ali juntinho com ela fazendo alguma coisa, porque eu acredito que são pessoas que, assim, que a gente tem que ter próximo da gente, né? Sim, sim. Abraço pra Ju, abraço pra Amanda também. Ela também é ótima, maravilhosa. E assim, você... Por que você acredita? É uma pergunta que eu me faço. Já me fizeram essa pergunta na caixinha de perguntas ali, mas eu gosto de me fazer essa pergunta para eu sempre me lembrar. Uhum. Porque você já tem essa mentalidade... Você já tem um desenvolvimento pessoal muito aguçado, você já está no plano de saber o que você quer para fazer, que a gente estava conversando aqui antes. Uhum. O que te faz acreditar que as pessoas podem se desenvolverem? Porque uma coisa é você acreditar que pode ajudar. Uhum. Outra coisa é a gente acreditar que a pessoa pode se desenvolver, pode ser mais, pode atingir o que ela quer, alcançar o que ela quer. O que te faz pensar dessa forma? Eu penso assim, eu olho muito pra mim, sabe? É igual eu te falei, pra muitas pessoas elas iriam nascer assim e morrer assim. Então eu acredito que se eu posso olhar pra algo que não está legal na minha vida e entender que eu posso mudar, que eu posso fazer algo diferente, qualquer pessoa pode. Uhum. Logicamente que talvez não no mesmo tempo que eu. Por exemplo, eu comecei após os 30. Mas tem pessoas, eu tenho uma colega que com
28, ela já tem uma mentalidade que ela já busca desenvolvimento, ela já busca conhecimento, entender sobre ela, entender sobre o mundo, espiritualidade. Ela começou antes, entendeu? Legal. Mas assim, eu acredito que em algum momento, se você tá olhando, se você tem um pouquinho de... eu vou entrar um pouquinho nessa questão da espiritualidade. Se você foca um pouquinho, você vai ter esse despertar em algum momento. Infelizmente, muitas pessoas às vezes não fazem, né? Não mudam e tal, porque às vezes ela não olha pra ela, mas ela tem a capacidade de mudança. Legal. E eu Muito acho bom. que quando eu falo que eu tento ajudar o outro, é trazer pra consciência daquela pessoa que ela precisa olhar pra ela. Tipo assim, mas eu não gosto de pensar no que eu tenho que mudar na minha vida porque é muita coisa. Vai doer de qualquer jeito. Ou vai doer porque você não vai mudar e vai dar ruim na sua vida, ou vai doer porque você vai mudar, mas vai chegar um momento que seu coração vai estar leve, vai estar tranquilo. Então, eu acredito que tem alguma pessoa, alguém tem que trazer para consciência das pessoas que aquilo ali ela pode mudar. A partir disso, óbvio que ela vai fazer a escolha dela. Mas que ela consegue. Mas ela tem que querer, né? querer. Ela tem que querer. Então, eu acredito sim que qualquer pessoa pode fazer qualquer mudança na vida. Fácil é? Não. Não. Não é. Mas eu acredito que é por isso que muita gente acredita que não dá, que não pode. Por quê? É difícil. E aí mas eu se não agarra consigo. só no difícil, né? Não Exatamente. agarra, não é possível. Exatamente. A pessoa ela não olha e fala assim, tá bom, mas eu já tô com a vida ruim. Porque normalmente a gente quer fazer mudança naquilo que a gente acha que não tá bom. Isso. Né? Eu já tô com a vida ruim. Se eu tentar mudar, eu vou ter ou a melhora ou eu vou continuar do jeito que tá. Não é assim? É aquele negócio, o não eu já tenho. Sim. É uma coisa também que eu mudei muito. A minha mentalidade me fez começar a pensar dessa forma. Até mesmo quando eu pensava e falava assim, mas eu tenho que ligar pra alguém, mas eu tenho que falar sobre isso. Gente, às vezes, eu tenho que conversar com alguém sobre algum trabalho. O não eu já tenho. Então, ali eu tô conversando pra quê? Pra eu conseguir um sim. Sim. E a vida da gente também é assim. É entender os pontos que você precisa mudar, é ter a consciência, porque sem consciência a gente não faz nada, né? A gente sem consciência de que eu tenho que cuidar do meu coração, eu vou deixar ele ir embora, entendeu? A gente tem que ter consciência. E às vezes a gente não faz, mesmo consciente, mas aí já é uma escolha. Sim. A pessoa, ela tem a consciência, mas eu não quero. Ela escolheu. Infelizmente, se for uma coisa que futuramente pode afetar muito a vida, ela vai ter o retorno, né? Ela vai ter o resultado. Mas assim, eu acredito que sim. Qualquer pessoa que queira, que tenha consciência do que precisa ser mudado, pode mudar. Eu acho que é por isso que eu gosto de fazer esse trabalho de ajudar o outro, porque o meu objetivo maior mesmo é trazer para a consciência da pessoa o que ela precisa. Porque eu também não vou poder pegar na mão dela e fazer, não, vem cá. Não vou. Mas só de eu ajudar ela a ter consciência, olha, isso aqui dá para mudar, isso aqui dá para mudar, já é uma forma de eu contribuir com ela, entendeu? Sim. Não, isso é legal que você falou, porque na Bíblia, tem uma parte na Bíblia de Nabucodonosor, quando ele leva os israelitas para a Babilônia. Gente, os teólogos de plantão, se eu falar besteira, vocês podem colocar no comentário, tá? Por favor. Ele leva os israelitas para a Babilônia e ele manda cortar as cabeças pensantes. Ele não fala para matar todo mundo, ele fala, não, só corta a cabeça pensante. Ou seja, a pessoa que tem consciência do que pode e não pode fazer, do que está certo e do que não está certo, do que é possível e do que é impossível. Porque as pessoas que geralmente não têm essa consciência, elas são facilmente manipuladas. Sim. E elas vêm carregando isso desde a infância, porque uma coisa que eu gostei muito a primeira vez que eu vi, Raquel, não sei se você vai concordar, depois você me fala o que você pensa sobre isso. Falaram assim comigo uma vez, William, o que o seu pai te ensinou, isso quando eu tava começando a me desenvolver, e é aquele negócio, é um boom, né? Quando você descobre um negócio, sua cabeça parece fazer só, pum, você Verdade. fala, cara, como assim? E aí você vai buscando mais. Verdade. E aí falaram comigo uma vez assim, William, o que o seu pai e sua mãe te deram foi exatamente o que eles tinham. Ninguém dá o que não tem. Só que eles acreditaram que fizeram a melhor coisa do mundo pra você. E você tem a oportunidade de aprender coisas diferentes do que os seus pais aprenderam para dar o melhor para outra pessoa. Quando eu ouvi essa frase, eu falei assim, cara, então
E parece uma coisa boba, mas não é. Eu falei, cara, então eu não preciso agir igual meu pai e minha mãe, mas eu posso aprender com eles o que eles fizeram pra mim. Eu não preciso ter as mesmas atitudes, mas eu posso ter a mesma motivação, que é entregar o melhor pro outro. Sim. E aquilo virou uma chave gigantesca na minha cabeça. Foi onde eu comecei a me envolver com o desenvolvimento pessoal também. Porque aí eu vi que, inclusive, eu só consegui quitar minhas dívidas porque eu me desenvolvi pessoalmente. Porque teve uma outra frase também que eu ouvi que falou assim, para você conseguir ter alguma coisa, você tem que se tornar aquilo. E foi uma frase que me arrebentou. Eu falei, tá, então preciso ser primeiro para depois ter aquilo que eu quero. E não é ter para depois me virar e ver como que eu vou manter. O que você acha em relação a esse pensamento? Porque como você lida com várias pessoas, você tem um foco ali exclusivo para mulheres, né? Mas sim. com certeza você ajuda homens, mulheres e tal. Quando alguém chega para você com uma mentalidade que você consegue, porque geralmente quando a gente se desenvolve pessoalmente, a gente consegue, eu converso muito isso com o pessoal, você consegue captar uma trava, um bloqueio rapidamente. Sim, sim. Porque a pessoa às vezes está na mesma situação que você estava uns anos atrás, então você consegue captar. Com certeza. Quando a pessoa vem conversar com você, e nem pedir ajuda, conversa com você e tal. Quando você consegue captar uma trava ou um bloqueio, o que você faz nessa hora? Você tenta ajudar a pessoa na hora ou você conversa? Como que você reage em relação a isso? Olha... Porque eu sei que incomoda. Sim. Incomoda porque é aquela questão de... Cara, a pessoa tá falando e você tá... Pelo menos isso acontece comigo, tá? A pessoa tá falando e você fala assim... Eu penso assim, cara, mas calma, não é isso não. Você tá com a cabeça certa, mas com o foco errado e tal. Sim, sim, Como demais. que você age em relação a isso? Olha, se for uma pessoa próxima... eu sempre falo, olha, eu acho que pode ser isso, mas é daquele jeito, sabe? Não impondo nada, colocando o que eu penso, mas como é uma conversa, normalmente assim. Mas se for uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade e tal, eu escuto a pessoa. E se ela me dá abertura de falar qualquer coisa, eu vou falar. Mas normalmente, quando eu tô conversando com alguém e eu vejo, assim, eu escuto a forma que ela tá falando e tal, eu já penso, tem uma trave aqui, tem alguma coisinha aqui. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece demais, às vezes eu tô conversando com alguém e a pessoa fala, mas eu não faço isso por causa de fulano, por causa de ciclano, sabe? Começa a jogar para o outro a responsabilidade que é dela. Sim. Então, eu vejo que muitas vezes isso é o quê? Ela tá tirando a responsabilidade dela, porque se o outro não faz, eu não tem como eu fazer, eu não posso agir. Só que, às vezes, ela pode agir. E eu consigo identificar isso. Muitas vezes, quando a pessoa fala, eu falo, mas será que você não consegue mesmo encontrar um jeito de conversar com o outro? Ou você mesmo ir lá e fazer? Aí começa, não, mas eu não posso fazer isso sozinha. Não, mas eu não consigo. Mas sim, eu consigo identificar isso. Quando eu consigo falar e eu tenho essa liberdade para falar, eu falo. Tem uma colega minha que a gente conversa sobre tudo. Eu falo que a gente conversa, mas é só sobre a gente mesmo. Mas a gente conversa desde os problemas da vida até sobre espiritualidade. A gente vai, né? Mas, às vezes ela fala, Raquel, eu tenho isso, e eu tenho a liberdade de conversar com ela e falar com ela. E muitas vezes eu conversando com ela e eu falava com ela, mas não é por causa disso? Você não tá agindo dessa forma por causa... Ela parava, a gente parava de conversar. Depois ela voltava para mim, Raquel, eu pensei no que você falou e não é que era verdade. Então, assim, quando eu tenho a liberdade de falar na hora, eu falo. Quando não, eu deixo a pessoa falar e, normalmente, a pessoa ela volta para conversar sobre o mesmo assunto. Aí ela já tá me dando uma oportunidade maior, entendeu? Mas eu sempre identifico ali, eu falo que depois que a gente começa a conhecer a gente consegue identificar muito rápido as travas dos outros, vamos dizer assim. Principalmente se é um assunto que a gente já tá bem familiarizado. E aí eu falo, não, eu tenho certeza que a pessoa vai voltar. E normalmente volta. Porque é aquilo que eu te falei, as pessoas elas chegam pra mim pra conversar e eu escuto. E quando você escuta o outro, ele vai voltar pra conversar. Ele se sente bem, né? Ele se sente bem. E automaticamente, aí eu ganho a liberdade, igual a essa amiga que eu tenho. No início eu só ouvia. Mas depois de um tempo que ela voltou, aí eu já tenho a liberdade de conversar. E ela também tem liberdade, eu também tenho liberdade de conversar com ela. Então tem essa troca, entendeu? Mas normalmente é assim. E uma outra coisa que você falou sobre o pensamento, sobre os seus pais, a questão do que você foi ensinado, que você até me falou para dar minha opinião, eu penso como você.
É igual eu falo assim, teve muita coisa que a minha mãe e meu pai, eles não me ensinaram. E que eu fui aprender depois dos 30. E eu queria, sim, ter conseguido essas informações antes. Mas eles não tinham essa informação. Igual a minha mãe. Minha mãe teve... os pais dela não tinham conhecimento nenhum. Meu pai também não tinha conhecimento nenhum. Então, o conhecimento que eles me passaram, os dois, foram entregues para eles. Foi o que meus avós entregaram para os dois. E, automaticamente, eles passaram aquilo ali. E eles também não tiveram tanta oportunidade, assim, de adquirir conhecimento durante a vida. Foi muito... naquele tempo não chegava tanta informação. Não chegava. Porque era muito trabalho, tem que viver, tem que cuidar da família. Então, não chegava esse conhecimento que, graças a Deus, hoje chega com muita facilidade pra gente. É igual eu falo com os meus filhos. Eu falo com eles que o que eu falo pra eles hoje, o conhecimento que eu entrego pra ele, com certeza, mais pra frente eles vão adquirir muito mais, mas eu não tive nem a metade do que eu tive. Porém, eu entendo que a minha mãe e meu pai, eles me entregaram aquilo que dava. Era o que eles tinham. É igual tem gente que fala assim, mas a minha mãe não me ajudou. Mas ela te ajudou do jeito que ela pôde. Exato. Ela fez do jeito que pôde. Graças a Deus, a minha mãe até hoje. A gente precisa de alguma coisa, ela tá ali. Eu falo que em oração, todo dia. Mas assim, eu entendo isso. E eu decidi fazer o quê? Minha mãe e meu pai me entregaram o que puderam? Beleza. Agora eu vou entregar pro meu filho um pouquinho mais que eu adquiri, com o conhecimento que eu adquiri, né? Um pouquinho do conhecimento que eu adquiri após os 30. Os que eu adquiri antes também, porque a vida deu umas boas, né? Uns bons tapas. Antes dos 30, eu também falo pra eles, porque eu falo o quê? O que eu passei, eu não quero que eles passem. Então eu já vou falar pra eles, isso aqui não vai dar certo. Entendeu? Legal. Então, assim, eu penso muito assim também, do jeito que você falou. Eu acredito muito que o que a gente recebeu é o que eles podiam dar. Mas hoje em dia eu penso diferente do jeito de falar com os meus filhos e no que eu posso entregar para eles. Se eu puder entregar o máximo de informação para que eles possam viver plenamente, é isso que eu vou fazer, entendeu? Total. Até porque a gente não aprende somente o que fazer, a gente também aprende o que não fazer. O que não fazer, eu falo muito sobre isso. Eu falo que, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, eu falo assim, eu conheço algumas empresas que fazem algumas coisas que eu falo, isso aí não é para fazer na minha empresa. Porque a gente, com o outro, a gente descobre o que é para fazer, a gente tem esse conhecimento do que é para fazer e o que não é para fazer. E aquilo que não é para fazer, a gente já fala, faz não. Isso aqui vai... é uma mentoria, vamos dizer. Vai não, desse lado aí não dá. Exato. Você falou aí do pai para filho, do filho para nosso filho e tal. Eu lembro que eu tava conversando... meu filho hoje tá com 12 anos, né? A Márcia tá grávida agora, tá vindo a Isis. E já tem o João... Obrigado. E já tem o João Gabriel. E você aí, homem de plantão, que vai nascer um filho, não pensa nisso que você pensou, porque não vai rolar, tá? Minha filha vai ficar lá quietinha. Então eu lembro de um acontecimento. Quando eu comecei a editar vídeos, me desenvolver pessoalmente e tal, eu tava com uns 27, 28 anos. Aí comecei a editar meus vídeos, porque tinha que editar, postar no Facebook e tal. E aí foi passando o tempo, tive meu filho e isso aqui. E aí teve um dia que meu filho me mandou um zap, falou assim, pai, olha o que eu fiz. Aí eu vi o vídeo, ele pegou algumas imagens, né, colou uma imagem na outra, usou um aplicativo, colou as imagens, colocou música, efeito e tal, isso aqui, eu li a logo dele no final. Eu achei aquilo incrível, incrível. E aí eu comecei a chorar. A Márcia falou, William, o que foi? Aí eu falei assim, meu amor, eu aprendi a fazer isso com 28 anos. O João Gabriel tá com 7. Ele tá 21 anos na minha frente. 21. Só que não foi eu que ensinei. Aí eu perguntei pra ele. Falei, onde é que você aprendeu? Eu vi no YouTube e aprendi. E aí entra naquilo que a gente tá falando. Quando eu tinha a idade do meu filho, não tinha YouTube. Ou pelo menos eu não tinha acesso. Pra gente aprender alguma coisa, a gente aprendia na escola, ou vendo a televisão, algum programa, ou ia na banca de jornal comprar uma revista, alguma coisa para aprender. Caso contrário, não tinha isso. Não tinha, verdade. Então a gente vai percebendo que a gente também precisa perdoar as pessoas que fizeram talvez algo que não deveria ter feito, mas ela acreditava que aquilo ali era o certo a ser feito, né? Porque não tinha tanta informação assim. Sim. Até porque eu gosto de dizer que mágoa, ódio, rancor
é uma frase também que eu vi que eu achei sensacional. É o veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Porque a gente só tá fazendo mal pra gente. Outra pessoa tá vivendo a vida dela e ela, pra ela tá tudo que ela nem sabe o que a gente tá sentindo. Verdade. E a gente que fica tomando aquilo, alimentando aquilo. Sim. Em relação a essa questão de você se desenvolver, de ajudar pessoas e tal. Qual foi o desafio na sua vida que você... O maior desafio que você teve, ou talvez o que você lembre, que você passou dentro desse processo? O desafio que você teve ou enquanto você estava se desenvolvendo pessoalmente, ou enquanto você começou a empreender, ou com alguém. Você lembra de algum desafio? Você falou, William, esse desafio aqui eu acredito que muita gente passa e eu passei e resolvi desse jeito. Olha, você falando assim, eu lembrei de algo que foi muito interessante. Eu acho que foi o primeiro ato de realmente aplicar algo na minha vida da questão de desenvolvimento pessoal. A minha sogra, eu falo assim, minha sogra de vez em quando a gente se desentendia por algumas coisas, né? Bem, né? E aí um dia eu fiquei muito, muito chateada, mas muito revoltada com ela. E eu fiquei sem conversar com ela. E eu moro em cima da casa dela. Mas assim, sempre que eu nunca faltei com respeito, nada disso. Eu falei, não tá dando, então tá, vou ficar sem conversar e tal. Só vamos distanciar. E aí nesse meio tempo aconteceu de ela perder o irmão dela, mas eu fui lá, ajudei, mas ainda assim não voltei a conversar. E um dia eu tava conversando com Deus, falando, Deus, mas a minha vida tá um problema e tal. E veio assim na minha cabeça, mas você precisa perdoar. Eita. Aí eu falei, mas eu preciso perdoar? Tá bom, vou perdoar. Mas você precisa pedir perdão. Ixi. Que é mais difícil. Isso foi à noite. Aí eu falei assim, amanhã eu vou levantar. Na época eu ia pra academia de manhã. E eu ia normalmente caminhando. E eu falei assim, eu vou levantar, vou pra academia. Na hora que eu voltar, eu vou falar com ela. Beleza. Fui, mas aquele negócio, mas eu vou ter que pedir perdão, mas aquilo parece que Deus falou tão forte no meu coração que eu falei, ou eu faço isso ou a minha vida vai continuar terrível. E a minha forma de desenvolvimento também, eu achei que aquilo ali estava travando um pouco. E eu acreditei que trabalhar o meu desenvolvimento naquele momento seria isso. Parece que você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a fazer e tal. Aí fui pra academia. Na hora que eu tava voltando, eu encontrei com ela no meio da rua. Aí eu olhei de longe. Aí eu vi ela e a sogra dela caminhando. Eu falei, não tô acreditando. Eu falei que... Mas se eu entrar na minha casa, eu não vou descer, eu não vou falar com ela. Eu parei ela no meio da rua. Aí eu falei, é até bom que você tá com a sua sogra. E aí eu peguei e falei, olha, porque eu quero te pedir perdão, porque eu acho que eu exagerei um pouco, não precisava ter parado de conversar com você. Me desculpa se eu fiz algo, mas sabe que foi de coração? E depois daquele dia, nunca mais eu briguei com ela. Assim, de ficar sem conversar, mas raramente. Como normal. Mas assim, muito raro. Muito raro. Eu não discuto com ela. Às vezes ela começa a falar algo que eu não gosto, eu saio, eu falo, não vou ficar aqui, porque senão eu vou, né, às vezes sair de um pouquinho de mim. Nunca mais. Mas eu acho que, na questão do meu desenvolvimento, eu acho que esse foi um desafio muito grande. Porque é muito fácil a gente falar de perdão. Mas é muito difícil pedir perdão. Porque a partir do momento que você pede perdão... na época, eu não achava que eu estava errada na minha situação. Porém, eu falei, cara, eu tô casada com o filho dela, eu tenho meu filho, que é neto dela, vou ficar com essa coisa? Na época, eu acho que eu nem tinha filho com ela ainda, eu nem tinha meu filho, que é neto dela ainda não. Mas eu falei, eu vou ficar nessa briga, eu vou ficar com essa confusão? Eu acho que foi um grande desafio na minha vida, pedir perdão. Mas eu acho que foi necessário. Sim. E hoje em dia, se eu tiver de pedir perdão pra alguém, eu vou chegar com mais tranquilidade. Mas foi a primeira vez que eu tive que veio isso no meu coração e eu tive esse desafio de chegar e falar, olha, e eu acredito que isso também contribuiu muito, assim, porque eu falei, cara, depois que eu fui lá e pedi perdão pra ela, parece que o coração deu aquela aliviada, sabe? Eu acho que foi algo muito diferente. Eu falei assim, cara, pra que eu vou ficar com raiva do outro? Pra quê? É aquilo que você falou. Quando a gente fica com raiva do outro, a gente tá tomando um veneno que, né, não vai fazer sentido. O outro tá continuando vivo e a gente que tá morrendo. Então, eu acredito que foi nesse momento, assim, que eu tive esse desafio. E foi um desafio. Foi um desafio. Eu passei por esse processo também quando eu tive na questão ali da gravidez da
da mãe do meu filho. Então, muita pessoas que eram mais amigo dela do que meu, virou as costas para mim e tal, isso, aquilo. E aí, como eu não me importava muito, até hoje eu sou assim. William, eu tô com raiva de você. Aí eu mostro minhas rugas de preocupação e toco a minha vida. Então, claro que depende, né? A gente tem que medir ali também. Não, calma aí. Essa pessoa é importante pra mim. Você tá com raiva de mim por quê? O que eu te fiz e tal. Claro que a gente tem que medir isso. Só que naquele momento, naquele caso, não me importava muito. Não que essas pessoas não mereciam, mas pra mim não me importava muito. E aí foi passando os anos, eu saí do mercado e tal, comecei com esse trabalho. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. O Espírito Santo falou comigo, você tem que pedir perdão. Só que eu achei ruim. Eu falei, mas como assim tem que pedir perdão? Fiz nada pra aquele pessoal. Não vou pedir. E foi aparecendo pessoas falando, William, tem alguma coisa dentro de você que tá travando o seu sucesso, tá travando o seu crescimento e tal. Aí o Espírito Santo falava, perdão. Eu falei, meu Deus do céu, tá. Liguei, como eu não estava mais no mercado, já tinha se passado anos, então já tinha gente que tinha saído do mercado e tal. Eu liguei, eram 5 pessoas. Aí eu mandei mensagem para algumas eu liguei, outras eu mandei mensagem. E naquele momento aconteceu a mesma coisa que você falou. Naquele momento eu falei assim, ó, aquele negócio foi embora, aquele alívio, aquela paz. E o mais interessante é que as pessoas falaram comigo, enquanto eu tava ligando, falou, William, eu que errei com você, só que eu fiquei com vergonha de pedir perdão, fiquei com vergonha de pedir desculpa, achei que você não ia me desculpar, então eu deixei quieto e tal, isso, aquilo. E aquilo foi gerando essa questão emocional em mim de, cara, é uma escolha, né? Não é um sentimento, eu não sinto que eu tenho que pedir. É uma escolha de pedir o perdão. Exatamente. Né? De pedir o perdão, então mesmo que seja certo ou errado. E isso fez muita diferença para mim. Muita diferença para mim. Você acredita que, nessa questão do perdão, você acredita que tem empresas, eu vou te levar para uma outra atmosfera com o mesmo pensamento. Você acredita que pode existir, não empresas, tá? Mas empreendedores que têm negócios travados por causa dessa questão de perdão? Eu acredito. Acredito muito. Porque eu penso que o negócio... ele é uma extensão, Raquel, né? te cortando rapidinho. Guarda o raciocínio. Por que eu te perguntei isso? Porque entra naquilo que a gente falou antes. Quando a gente está começando a empreender, começando a entrar de cabeça no negócio, existem pessoas, e geralmente são pessoas próximas, que falam que não vai funcionar, que não vai dar certo e tal. Então, a gente vai crescendo, essa mágoa vai ficando. Mas fulano vai ver agora que eu tô crescendo, E isso é uma mágoa. Sim. Então, por isso que eu te perguntei isso. Você acredita que isso trava a pessoa? Eu acredito. Porque é o que você falou. A gente tem um negócio, o negócio vai crescendo. Só que eu penso que o nosso negócio, ele faz parte do sonho de quem? Do nosso sonho. Então, ele faz parte da gente. Tudo que a gente faz eu vou vender uma bala na rua para eu conquistar alguma coisa. É um sonho que eu tenho e eu encontrei ali na venda da bala o jeito de eu conquistar aquele dinheiro, né? De trazer aquele dinheiro. Então, se aquilo ali é meu, se faz parte de mim e eu tô, de alguma forma, com raiva do outro, com a mágoa do outro, eu vou levar aquele sentimento pra lá. E aí, o negócio com mágoa não cresce, porque a gente não cresce, a gente declina. Quanto mais mágoa a gente tem, menos a gente conquista as coisas na vida da gente. Eu acho que foi até por isso, foi até por isso que eu senti essa necessidade. Eu falei que eu quero crescer mais, eu quero evoluir pessoalmente, financeiramente, todas as áreas. Mas se eu estiver travada com alguma coisa ali, eu vou bater em algum momento num teto ali e vou voltar. Por quê? Às vezes a pessoa fala, mas fulano tá vendo eu crescer. Aí começa com aquele negócio, não vou permitir isso aqui, não vou abrir meu Instagram, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque fulano não pode ver. Porque tem um monte de pessoas que não gostam de mim, ou que eu não gosto deles, eu não quero que eles vejam o que eu tô fazendo. E isso vai atrapalhar quem? A ele mesmo. Então, assim, tanto energeticamente eu falo, espiritualmente, quanto também na questão ali de a pessoa ter essa mentalidade de, tipo, às vezes de fechar o Instagram para o outro não ver. Porque se você precisa, eu tô falando do Instagram porque eu trabalho com o digital, né? Mas se você precisa vender o seu produto, o seu negócio, você precisa fazer o seu negócio crescer, hoje em dia, onde é a vitrine? Nas redes sociais? Se você deixa ele lá privado, quem é que vai ficar pedindo para adicionar para ver o que você tá vendendo? Às vezes nem é seu concorrente, nem é a pessoa que você não gosta,
mas poderia ser o seu potencial cliente que queria chegar ali, mas não vai pedir. Exatamente. Então, por causa dessa mágoa, porque fulano não pode ver que eu tô crescendo, porque eu vou crescer e fulano vai ficar com um olho grande, vamos dizer assim, você para. Você não evolui. Então, eu penso que são esses mínimos detalhes que às vezes a pessoa não para analisar. Por que não tá dando certo? O que eu posso fazer? Às vezes é pedir perdão. Às vezes é de verdade chegar na pessoa e falar, eu errei, ou às vezes não errei, mas também não precisa falar com a pessoa, eu não acho que eu errei. Não, eu quero só pedir perdão. Mas às vezes também começar se for uma coisa que não tem a necessidade de guardar mágoa e tal, deixar fluir. É aquilo que você falou, a pessoa não gosta de você. Tem alguma coisa ali que importa? Sim ou não? Se for sim, você vai atrás da pessoa. Se não, deixa ela, sabe? Até porque é o que você falou no começo, né? Não tem a ver comigo. Sim. É a pessoa que não gosta de mim. Exatamente. Então é mais com ela do que comigo. Então, assim, são detalhes que pode estar, sim, travando a pessoa de crescer em todas as áreas da vida, né? Eu acredito. Muito, muito, muito bom. Raquel, pra gente finalizar aqui, eu sei que você aí de casa já falou, William, tá de sacanagem, tá, a gente tá finalizando, calma aí, fica aí, porque tem uma brincadeira que eu faço aqui, mas é muito séria, né, todo final de podcast, que é uma história que eu crio aqui. Você, é bom que seu filho tá aqui, que ele vai sentir um pouquinho também, você vai desaparecer da Terra, vai sumir. Ninguém vai lembrar de você, ninguém vai saber quem você foi, nada disso. Só que você vai deixar 3 conselhos para a humanidade. As pessoas vão lembrar desses conselhos, vão seguir esses conselhos, mas não vão lembrar quem foi. Quais seriam esses 3 conselhos? Olha... Para a humanidade. Eu tô aqui pensando. Mas o primeiro é olhar para você. Não focar no outro. Eu sei que é desafiador, porque a gente vive em comunidade, a gente tá sempre se comparando, a gente tá sempre olhando pro outro, sabe? Mas eu acredito que é o que eu falo pros meus filhos, sabe? A dica que eu dou pra eles. Faz por você. Você precisa olhar pra você e falar, eu quero crescer, então eu vou fazer, não espera ninguém. Legal. Então olha pra você. Eu acho que eu já dei até duas dicas, né? Primeiro é olhar pra dentro, é se autoconhecer e tal. E também não esperar nada do outro. Acho que quanto mais você espera do outro, mais a sua vida vai ficar na mão do outro. E mais chance de se frustrar. Exatamente, muito mais. Porque às vezes você tá esperando que o outro vai fazer algo que na mente dele não faz sentido pra ele. Não faz sentido pra você, mas não faz sentido pra ele. Então, quanto mais você espera que o outro faça alguma ação pra melhorar a sua vida, pior é. Tá? Total. Eu acho que é isso. Eu falei 2, né? Tem o terceiro. Tem o terceiro, gente. O terceiro... Pode pensar. O terceiro, gente... eu já tava pensando, será que não tem? Tem. Eu acho que você tem que buscar se achegar a Deus. Eu falo que a espiritualidade... Tem gente que fala, mas não acredito em Deus. Eu falo espiritualidade porque é a gente buscar algo maior, que pra mim é Deus, a minha visão. Porque eu acredito que se a gente não buscar estar próximo e ter aquele aconchego de Deus na nossa vida, a gente não vai a lugar nenhum. A gente pode ter tudo, sabe? Eu falo que em alguns momentos da minha vida, eu acho que foi um dos piores momentos, não sei nem por que eu fiz isso, mas eu desacreditei um pouquinho. E eu falo que foi os momentos que eu mais passei dificuldade, mas eu falo dificuldade por quê? Porque eu passava uma dificuldade, mas eu não tinha aonde procurar um apoio, sabe? E no que acreditar, vamos dizer assim. E não é que eu vou deixar Deus fazer as coisas por mim. Não é isso. Mas quando você faz a sua parte e você sabe que existe um Deus e você confia, sabe? Num Deus e sabe que no que você não puder fazer, Ele vai fazer, você fala, Deus, a minha parte eu tô fazendo com todo o meu esforço, mas o que não for de mim, eu sei que o Senhor vai fazer. E eu acredito nisso porque várias vezes, não foi uma, não foi 2, não foi 3, foram várias vezes que eu falei, Deus, o Senhor me ajuda aí. E nessa situação da Ju que eu falei, foi uma das vezes que eu falei, Deus, eu já tô fazendo o que eu posso fazer, eu tô fazendo, então agora o Senhor me ajuda. E assim, isso foi quando eu tava desempregada e tal.
E foi muito rápido. E sabe quando você fala, isso aqui, Deus vai me ajudar, vai me abençoar, eu vou fazer minha parte e ele vai me ajudar. Eu tinha certeza que o trabalho era meu. Porque eu tinha conversado com Deus. Então, eu fui lá e fiz a minha parte. E o que não era meu, ele entregou. Então, eu acho que é isso. É espiritualidade também, você buscar Deus, buscar o que você acredita na questão espiritual. Mas eu acho que viver sem não dá. Ótimo, entendeu? Ótimo. Gente, gostaram que eu sei? Gostou? Raquel, fala suas redes sociais, Instagram. Olha, você não pergunta suas redes sociais, que eu vou ficar 1 hora aqui falando das coisas. Fala as principais. Não, mas hoje é que eu mais estou trabalhando, principalmente com empreendedores femininos, falando com mulheres, é o canal Spa Underline. Canal Spa Underline. E também eu tenho. Não, no caso, é canal Spa Underline, mas é no Instagram. No Instagram. E também tem o meu perfil, que é Sou com um L, Sou de Alma, Raquel Alves, que também eu sempre posto algumas coisas lá. Que é o que eu mais foco, assim, em empreendedores femininos, desenvolvimento pessoal. E eu tô fazendo um movimento lá no canal Spa, gente, então vai lá, tá? Vai lá, porque tem coisa boa nessa questão de desenvolvimento, de olhar pro seu negócio, olhar pra você. Já tem um evento bem legal aí, que se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou... E a gente vai conversar, porque eu vou te ver lá. Boa, já vou aproveitar aqui, já vou fazer um merchanzinho aqui. Certo, tá ótimo. Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço. Amei mesmo. Ai, que bom. Tá, muito obrigado, pessoal. Fica de olho aqui, não esquece de curtir, nem de comentar, nem de compartilhar, tá? Fica a dica pra vocês, compartilha com quem vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Até o próximo podcast, fica com Deus.